Esse é o Big Shot Pod. Direto de Chicago, Illinois, temos ele, Gustavinho Mantovani. Olá, amigos, tudo bom com vocês? Da Vila Mariana, São Paulo, Brasil, ele, pai de Dolores, pai de Martim, meu marido, Guilherme Pinheiro. Olá, é Vila Mariana by way of Vila Mascote, que é onde eu fui criado, né? Que é o bairro ali um pouco perto do aeroporto de Congonhas, no caso. E eu estou aqui na grande Santana de Parnaíba, berço dos Bandeirantes, fundada em 1580, no grande Oeste Paulista, MM Isidoro aqui, nesse Big Shot Pod especial, um Big Shot Pod binacional, pois estamos, acho que é a nossa primeira apresentação gringa, né? Porque quando eu viajei, eu não gravei. E aí acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo com alguém fora do país. Olha que especial. Eu acho que vale uma observação muito importante para mostrar o meu comprometimento com o Big Shot Pod. Isso é verdade. Eu botei o despertador aqui às 6h30 da manhã. Que fique bem claro, agora são 7h30 quando a gente começou a gravar, que são 10h30 do horário de Brasília. 6h30 da manhã, acordei... Fui lá, escovei os dentes, coloquei minha roupa de frio, meu colã. Como é que chama aquelas calças apertadinhas que põe embaixo da calça? Cirola? Que aqui tá tipo... Cirolas. Cirola. Pô, eu adoro uma cirolinha no frio. Desci no lobby do hotel, peguei um café e um croissant, vim aqui pra baixo pro lounge, porque no meu quarto é ruim, porque a tomada fica no lugar ruim pro computador, então eu vim aqui pro lounge, me aconcheguei aqui, tirei todas as roupas que eu tinha colocado, porque aqui tem um ar-condicionado que tá no 86, eu preciso ver quanto que é isso, 86 menos 32, 54 dividido por 9, 6 vezes 5, 30 graus. Nossa, os caras são loucos, velho. Eles estão com aquecedor de 30 graus aí, mano. 30 graus. O problema, eu fiz as contas erradas. Não, mas o problema isso, né? do ar-condicionado no mundo é que as pessoas elas não sabem usar. O ar-condicionado ligado a 23 graus... Ele fica a 23 graus se lá fora estiver menos 57 e se lá fora estiver 117, né? Não precisa ficar mudando de acordo com a temperatura externa. É isso, exatamente. Então, essa é uma das minhas grandes... a minha crítica principal do ar-condicionado é assim, tu vem de uma semana inteira muito quente que precisa ligar o ar-condicionado. Aí, de repente, fica frio, mas a pessoa, ela carrega as memórias da última semana, entendeu? E quer continuar colocando o ar frio. Eu falei, não tá mais quente. As pessoas carregam essa informação da semana e fazem uma média de temperatura, quando na verdade só importa o momento. Por isso que eu tenho uma restrição com o ar-condicionado. Mas é por isso que eu sou da teoria que o ar-condicionado ele devia estar sempre nos 23, 22 graus, só. Você não precisa 17 graus. 17 graus tem gente que vai sentir frio. Da mesma forma que você não precisa botar 28 graus, porque tem gente que vai sentir calor. Você deixa ele ali 22, 23 sempre, independentemente da temperatura que tá lá fora, fica agradável pra todo mundo, entendeu? E fora aqueles lugares que tem trauma de temperatura, tipo Manaus. Os caras colocam o ar-condicionado em todo lugar, muito gelado. Acho que é pra compensar que é muito quente no lado de fora. É a mesma teoria, né? Eu fui 2 vezes pra Manaus, as 2 eu voltei doente. Porque é isso, você tá com 35 graus com umidade na rua, daí você entra em qualquer lugar, tá tipo 16 seco, sabe? Tipo, não tem como não ficar doente. E cientificamente, 22, 23 graus é a temperatura ideal para economizar energia, usar todo o potencial do seu ar-condicionado e ter uma sensação de frescor no seu corpo. Ah lá, fica aí a dica de economia doméstica. Qual é a temperatura dentro do útero que falam que é a temperatura? Essa aí? É a temperatura do corpo, né? É 30 e pouquinhos? A temperatura do corpo é 36, 37 graus. Do corpo humano. Deve ser por aí, né? Deve ser por aí. Quando a gente faz exercício... o suor é o corpo humano tentando manter a temperatura próxima dos 36, 37 graus. Uma maneira de resfriar o corpo, entendeu? Ah lá, aqui é a gente já começou pura. Aqui na cultura, nesse programa... É um programa All-Star mesmo, né? Impressionante. Falando em programa All-Star... falando em All-Star, pra quem já ouve o programa Tempos, já sabe que a gente tem o Big Shot Pod All Stars, o nosso programa aí de
de apoio ao podcast. R$15 por mês aí, você ajuda a gente a fazer um programa melhor. Tem um grupo de Telegram lá, tá tendo o Fantasy, que tá quase no final, né? Junto com a temporada. E logo mais a gente vai ter conteúdo exclusivo. O Vavo vai gravar alguma coisinha depois pra vocês aí, All Stars, pra ouvirem com exclusividade, que ele não vai falar aqui no podcast pra todo mundo. Mas é isso, o podcast continua de graça, mas com R$15 você ajuda a gente a pagar os custos do podcast, né? Que é bastante coisa aí pra gente gravar toda semana pra vocês e mandar os apresentadores, nossos emissários para os jogos, assim como o Vavo, que tá lá em Chicago. Então, acho que hoje nem vamos começar com destaque, porque o destaque já vai ser o próprio All-Star Games, que é onde o Vavo está. E aí, Vavo, já começa falando como é que foi chegar aí, você tá aí o fim de semana inteiro, dá um panorama aí de como é que é estar no All-Star Games. Eu saí quinta-feira à noite, peguei o voo quinta-noite e cheguei aqui na sexta. E sexta já é o primeiro dia, o All-Star Weekend consiste em, então pra quem tá por fora, sexta-feira tem aquele jogo das celebridades, que eu não sei nem o que aconteceu, porque eu não vi. Que aliás não tinham celebridades. Não tinha, não sei. Ali, o que tava todo mundo comentando, isso vale não só pro público brasileiro, vale também pro público americano. É que dos 12, acho que eram 10 em cada time, sei lá. Eu sei que de todas as pessoas, basicamente, de cada time você tinha 2 jogadoras da WNBA, que aí o pessoal conhecia, sempre tem um rapper em cada time. Enfim, você tinha 5, 6 pessoas que você conhecia de todos os 2 elencos, assim. Tipo, era um negócio que todo mundo falava assim, mas quem são essas pessoas? Eu confesso que eu tinha completamente esquecido que esse jogo existia. Inclusive, esse jogo ele nem é disputado no United Center, né? O final de semana inteiro é no United Center, que é a arena do Chicago Bulls, e esse jogo é disputado numa arena separada, que eu não sei nem onde é que fica. Eu tinha esquecido desse jogo, quando eu tava pesquisando imagens aqui na internet que eu lembrei que tinha, mas enfim, voltando. Então, sexta-feira teve esse jogo das celebridades, que eu não sei o que aconteceu, o jogo sem celebridades, e no sábado, e na sequência teve o Rising Stars. O Rising Stars, o que é? O jogo entre jogadores de primeiro e segundo ano na NBA. Antigamente já foi os de primeiro contra os de segundo ano, hoje não é mais assim. Eles pegam todos os jogadores e dividem em 2 times. Com essa NBA globalizada, né, eles dividem entre o time Estados Unidos, que são os americanos, e o time World, que são os jogadores que nasceram em outros países. Foi um jogo médio, vamos dizer assim, principalmente se compararmos com o do domingo, que a gente vai falar logo mais, que foi um jogo muito bom. Foi um jogo médio, teve um ou outro lance legal, isso eu fui na arena, né, estou falando com propriedade de quem viu ao vivo. Teve um que outro lance legal, o Doncic acertando no meio da quadra um pouco antes do intervalo. No final, os últimos um minuto e pouco, foi um monte de tentativa de enterrada, tudo errado, todo mundo errou. O Zion tentou umas 3, 4 enterradas, errou todas. Mas foi divertido poder ver jogadores como Luka Doncic, Trae Young, Zion Williamson, são jogadores que a gente sabe que vão se tornar grandes jogadores da NBA no futuro. Poder dizer depois, putz, eu assisti eles jogarem lá na primeira, segunda temporada deles, foi bem divertido. Eu acho que vale citar a minha saga nesse primeiro dia, porque estava absurdamente frio aqui em Chicago, muito frio. Quando eu cheguei no aeroporto, estava menos 17 graus. E por mais que eu conseguisse pegar meu gorro, minha touca, minhas luvas, eu não tinha como botar outra calça, por exemplo, por cima. Então, cara, eu vim com as pernas congelando. Aí durante o dia, eu já tava bem vestido. Na hora de ir pro jogo à noite, tava menos 12. Só que quando eu cheguei lá na arena, cara, tava muito pior, porque é aquele menos 12, sensação térmica menos 25, sabe? E realmente era menos 25, depois eu vi. Então eu cheguei lá na frente, eu ia gravar, porque eu tava gravando o vídeo pro Boom Shakalaka, eu peguei a câmera, eu ia gravar, putz, tô aqui na frente do United Center, então hoje vai acontecer o Rising Stars, blá blá blá. Cara, eu não fiz isso, porque não tinha condição nenhuma. Era um absurdo de frio que tava. Então, simplesmente, dá pra ver no vídeo lá, eu já lancei o primeiro vídeo, já lancei os 2 primeiros do Boom Shakalaka. Minha cara, assim, ó, o meu nariz é uma bola vermelha, meu lábio tá tipo uns ranhos correndo, assim, no meu bigode, que eu nem sinto, porque eu só sinto quando o ranho bate no beiço, sabe aquelas coisas? Meu Deus, que horror. Mas já superamos. Eu só sinto quando o ranho bate no beiço. Tá ligado essa sensação? Talvez uma das melhores frases da história do Big Shot Pod. Tá ligado essa sensação que a aguinha que cai do nariz no frio, ela vai indo pelo bigode, só que o bigode o cara não sente. Quem me escuta e tem bigode sabe disso. E aí quando ela bate no beiço, embaixo do bigode, é que tu percebe, caramba, tá caindo água no meu nariz. Isso é porque a cara tá, tipo, anestesiada do frio. Mas foi divertido. Passar frio, assim, um dia por ano tá ok. Porque daí do sábado pra cá...
já foi mais tranquilo. Em vez de menos 17, tá tipo menos 4, sei lá. Enfim, que aí já com roupa... Ontem tava 1 grau, eu andei até sem luva na rua, só pra humilhar aí. Mas enfim... E aí, Mas, Vavo, diga. fala aí como é que é o clima na cidade, como é que tá, não só o jogo, como é que tá Chicago, desde o aeroporto, a galera tá pilhada mesmo pra isso? Sim, ó, tá cheio de banner pela cidade, tipo, o banner da parada de ônibus é do All-Star Weekend, o outdoor é do All-Star Weekend, os bannerzinhos pendurados nos postes é do All-Star Weekend. Mas vou te confessar, cara, que se eu chegasse aqui boiando e não tivesse nenhum banner, eu não saberia que está tendo o All-Star Weekend. Porque a cidade aparentemente funciona normalmente. Obviamente que por causa do frio tem menos pessoas na rua e tudo mais. Mas visualmente... Mas isso eu acho que é um pouco... Isso eu acho que é um pouco de questão de cidade grande, né? Sei lá, a gente que mora em São Paulo, a gente tem alguns eventos, por exemplo, sei lá, Fórmula 1, né? O autódromo fica longe da região central de São Paulo e se você tá andando, sei lá, no Itaim, talvez você veja uma placa ou outra, mas em época de Fórmula 1, né? Você não é que você é metralhado o tempo todo com coisas de Fórmula 1 na cidade, né? Tudo bem que é um evento que tem todo ano aqui em São Paulo, então também, de certa forma, a gente está um pouco acostumado. Eu acho que isso é um pouco de questão de cidade grande, né? A cidade é muito grande para você forrar a cidade inteira de material, né? Não, exatamente. E aí, aí indo pro sábado... Desculpa. Indo pro sábado, eu fui num evento chamado NBA Crossover. Não, mentira. Esse evento eu fui na sexta. Eu só queria comentar que nesse evento tinham vários jogadores da NBA. E acho que vem talvez o momento mais importante da história do Big Shot Pod até agora, né? Da história do Big Shot Pod. Né? Calma aí. Então, esse é o momento mais importante. Guido, lança aí a vinheta de momentos importantes do Big Shot Pod. Voltamos aqui, manda lá, Vavô. Então, na tarde de sexta-feira, antes do Rising Stars, eu fui num evento chamado NBA Crossover, que, enfim, era lá no Pier de Chicago, um evento bem legal, e tinha a presença de alguns jogadores da NBA. Então, primeiro apareceu o Lauri Markkanen, mas ele foi lá no palco, respondeu uma entrevista, umas perguntas da galera. Depois apareceu o PJ Tucker, num evento que foi um pouco constrangedor, porque era absurdamente 100% patrocinado pela Tissot, da marca de relógios. Então todas as perguntas eram relacionadas com o jeito dele se vestir, com o relógio. Foi um pouquinho constrangedor o PJ Tucker. Só que nem o Markkanen, nem o PJ Tucker, nenhum deles desceu pra galera. Só que aí veio o Robert Horry. O Robert Horry, para quem não sabe, é o Big Shot Bob, que gerou o nome Big Shot Pod do nosso podcast, porque tanto eu como o Gui tivemos o Robert Horry como nossos jogadores, né? Ele jogou no Rockets, jogou no Lakers, foi campeão pelos dois times. E o Robert Horry, ele foi pro meio da galera num evento. Então, em um determinado momento, eu cheguei meio perto dele e falei, podemos tirar uma foto? E tirei uma selfie. Só que tava meio escuro e esse iPhone 7, que já é meio velho pros padrões atuais, ele meio que não tirou bem na hora a foto. Então, se fosse um iPhone bom, a foto teria ficado boa, mas ele meio que deu uma andada. Então, tô eu com uma cara de abobado, sorrindo, e o Robert Horry meio embaçado, assim. É o que temos. Não importa. Não importa, Não né? importa. A melhor foto da história. O que importa é que um integrante do Big Shot Pod esteve ao lado de Robert Horry. Não encostei nele agora, pensando que eu cheguei só no lado e tirei a foto. Não encostei nele, mas eu estive a alguns centímetros de Robert Horry, o patrono do nosso podcast. O ano que vem a gente vai entrevistar ele, ao vivo, em loco, se Deus quiser. Eu acho, cara, esses jogadores são bem acessíveis. Agora, já pulando pro domingo, só pra contar uma coisa, eu fui num evento chamado NBA Legends Brunch, que era tipo um almoço com lendas da NBA, que é uma premiação anual que tem. Isso porque a galera do canal Shua, que também estava aqui em Chicago, eles tinham ingresso para esse evento, porque eles vêm pela Adidas, a Adidas tinha os ingressos, e sobrou um ingresso, então eles me chamaram, e eu fui lá. E quando acabou esse evento, o acesso aos jogadores era praticamente livre. E eu, inclusive, peguei um autógrafo e tirei uma foto com o Dikembe Mutombo. Mandei lá no grupo do Big Shot Pod All Stars bem na hora. Tirei uma foto com o Mutombo, tirei uma foto com o Horace Gilmore, que era um pivô do Chicago na década de 70, que fez carreira na ABA antes da NBA, enfim.
E eu ganhei ele falando que eu era um estudioso dos anos 70 e da ABA. Aí ele, sério? Tipo assim. Aí eu ganhei ele, tirei uma foto. Enfim, tinha vários jogadores. Tinha o Kendall. Diga. A foto do Dikembe Mutombo, o Dikembe Mutombo sempre foi conhecido por ter dedos enormes, né? Tanto que quando ele fazia, Nossa, é quando ele dava toco, ele fazia aquele não com a mão, que era o gesto clássico dele, né? Mas vendo ele na TV, você vê que é grande, mas você não tem um referencial que você conhece. Daí, quando você vê o Vavo, que eu conheço, tipo, que eu sei o tamanho do Vavo, aí você vê a mão do cara, tipo, na altura do rosto do Vavo na foto, e você vê, cara, é muito grande a mão do maluco, velho. Tipo, é muito grande. O Dikembe Mutombo, que foi uma lenda da NBA, né? Jogou por vários times, jogou até mais de 42, 43 anos de idade. Uma lenda, eu achei Foi defensive MVP da temporada. Ele foi, inclusive, no ano que o Philadelphia chegou às finais contra o Lakers. O Philadelphia tinha o MVP, que foi o Iverson, e o defensive MVP, que foi o Mutombo. O Mutombo ganhou várias. Eu acho que ele ganhou mais de uma vez. Se não me engano, ele ganhou umas 3 vezes. Ah, não, ganhou. 3 ou 4 vezes. Então, e aí no domingão, então aí você chegou quinta, ficou aí sábado teve o rolê. Aí domingo, só pra... E aí como é que é? Só pra finalizar, então, dos acontecimentos surreais, depois de virar amigo do Mutombo, inclusive ele postou minha foto no Instagram dele, não, mentira. Aí depois disso, quando eu tava saindo desse evento, eu falei, vou voltar a pé aqui pro meu... Dava 1 hora a pé pro meu hotel. Eu falei, não tem nada pra fazer até o All-Star Game. Vou voltar a pé pro meu hotel. Nessa mesma hora veio um áudio assim no meu celular do amigo meu que joga futebol comigo, que trabalha na Adidas e que não sabia que eu tava aqui. Ele falou, cara, tu tá aqui em Chicago? Vem aqui para esqueci o nome da arena, Center, não sei o que, Union One. Vem aqui que tem um show do Kanye West começando Esse eu invejei. Em meia hora. Aí eu falei, como assim, cara? Não tem nem como chegar em meia hora aí. Ele, vem correndo. Aí eu falei, caralho, eu fui até o metrô, procurei no Google na hora, peguei o trem, né, que levava pra lá. E aí, cheguei exatamente às 2h30, só que tinha um problema. Eu estava de mochila com câmera dentro e no evento não era permitido nem mochila e nem câmera. Aí eu, caramba, o que eu faço? E o show ia começar. Aí eu olhei pro outro lado da avenida, tinha uma Target, aquelas lojas. Eu falei, bom, na Target deve ter um locker, né? Que a galera que chega de mochila, aí eu deixo no locker da Target, vou no show, volto na Target e pego minha mochila. Quando eu cheguei na Target, aí tinha um cara ali que trabalhava, apertei, cara, tem um locker aí? Ele falou, não, aqui não tem locker, pode entrar com a tua mochila. Eu falei, não, mas eu não queria entrar com a mochila, eu quero deixar a minha mochila aqui. Ele falou, não, a gente não tem locker. Aí eu, puta que pariu. Aí eu continuei andando, tinha uma academia. Aí eu falei, moça, vocês têm um locker pra deixar minha mochila, porque eu preciso ir no show, barará, contei a história inteira. Aí ela, a gente até tem, mas aqui vai fechar em 1 hora, acho que o teu show não vai ter acabado ainda, né? Daí eu falei, putz, aí eu continuei andando, tinha um bar. Aí cheguei no bar, abri cheio de gente no bar. Aí eu vi uma atendente, assim, que parecia ser simpática, cheguei pra ela, oi, eu sou do Brasil, tô aqui só esse final de semana, acabei de receber o ingresso pro show, não tenho onde deixar minha mochila, posso deixar aqui contigo? Ela, me dá que eu coloco aqui atrás do balcão. Daí eu falei, moça, tem 2 câmeras dentro. Ela, não tem problema. Aí ficou embaixo do balcão, fui lá ver o show, a cada 10 minutos eu me lembrava disso, pensando, minha mochila com 2 câmeras dentro. Mas deu tudo certo. O show foi legal. Eu não sabia que ele tava numa parada totalmente igreja, né, meu? Só faltou descer Jesus no meio do show, assim. É um show legal, um palco circular, umas 80, 100 pessoas, uns 80, 100 backing vocals em volta, uma baita de uma produção, foi bem legal o show. Eu não conheço todas as músicas do Kanye West, fora uma que outra das mais conhecidas, mas foi uma experiência bem legal. E aí depois teve o All-Star Game. O último álbum do Kanye West, se eu não me engano, chama Jesus is King, né? É, isso mesmo. Então, e aí o show, se eu não me engano, chama Gospel alguma coisa, Gospel Tour ou algo do tipo. Não é o Sunday Mass lá? Sunday Mass, isso. É Sunday isso. Alguma coisa, exatamente. Mas eu fui pego totalmente de surpresa, né? Eu cheguei lá, perdi a primeira meia hora por causa dessa função da mochila, mas mesmo assim, eu ainda vi 1 hora de show. E era um lugar muito bom, cara, tudo sentado, era tipo, era a fileira F, mas não era a 6ª fileira, era tipo a 3ª fileira, não sei como é que era a numeração lá. Era muito perto do palco. Foi bem legal. Falando um pouco do All-Star Game, eu acho legal que tem esses eventos todos. Eu tava até escutando um podcast ontem de um jornalista comparando ele compara muito com o Super Bowl, né?
Por quê? Porque da mesma forma, diferentemente, as finais da NBA são 7 jogos, então você vai para uma cidade, vai para outra, então não tem aquela questão de estar todo mundo num lugar só, né? Já o Super Bowl, ele é um jogo só, então durante 2 semanas, quer dizer, a partir do momento que acabam as finais de conferência, tem 2 semanas até o jogo, mas na semana do jogo tá todo mundo lá. E aí o cara tá falando que o All-Star Game é mais ou menos isso, né? Quer dizer, tá todo mundo lá, a liga tá parada, ela tem uma folga de 1 semana e tá todo mundo lá. A diferença que ele fala é que o Super Bowl, ele é um evento midiático, quer dizer, a mídia toda está lá e se você trabalha na mídia, meio que o evento é para você, para todo mundo que tá lá, para informar público, etc e tal. E o que ele tá falando é que a diferença do All-Star Game é que o All-Star Game é meio que uma celebração da NBA de si própria, né? Então, tem muitos eventos com ex-jogadores, quer dizer, você tinha um monte de ex-jogadores lá, e não necessariamente só estrelas, né? Você tem jogadores como o Robert Horry mesmo, ele não foi uma super estrela, ele foi muitas vezes campeão, era um jogador de elenco incrível, mas ele não era uma super estrela, e ele vai lá, ele é recebido por todo mundo sabe quem ele é. É uma celebração da liga e dos atletas, né? Quer dizer, o foco do All-Star Game é diferente do foco do Super Bowl, por exemplo, né? Eu acho isso muito legal. E aí, Vavo, no jogo dos Rising Stars, você tava lá, né? Sim. Você já falou que foi legal ver esse tipo de atleta e tal. É o tipo de jogo que a defesa é opcional, né? Na verdade, ela é até não incentivada, né? Jogar na defesa, né? Mas deve ser legal de ver o que é literalmente o futuro da liga jogando ali. O jogo foi vencido pelo time dos Estados Unidos por 151-131. Sabe de cabeça quem foi o cestinha do jogo, Vava? Boa pergunta, não sei. RJ Barrett, com 27 pontos. Olha! Pelo time imundo. E teve o lance do Luka Doncic, né, Vavo? Com o Trae Young no meio da quadra, né? O Trae Young postou depois que ele ficou desafiando o Luka a arremessar dali mesmo. E brincando ali na brincadeira, o Luka arremessou e converteu. E ainda fez, tipo, com auxílio da tabela, né? Não é nem que ele fez de chuar, né? Não, e ironicamente no domingo, exatamente no mesmo momento do jogo, no término do primeiro tempo, o Trae Young fez exatamente a mesma cesta no meio do campo no jogo principal. Pois é. Mas então o jogo, assim, é legal para você ver o futuro da liga, né? Eu acho que isso é bem foda, assim. Tipo, eu acho que tem esse caráter de celebração da liga e de promoção do que vai ser a liga daqui para frente, né? Vamos andar, então, vamos pro sábado. Tem algum destaque que você acha do concurso de habilidades, do 3 pontos e de enterradas, Vavo? O desafio de habilidades, acho que ele meio que tá se tornando meio repetitivo, não tem muita coisa nova. Quem ganhou esse ano foi o Bam Adebayo, que é um pivô acho que o destaque é isso, né? Um pivô ganhou. Mas nos últimos anos já tinha ganhado, o Karl Anthony Towns não tinha ganhado uns 2 anos atrás. Ano passado Verdade. Foi o Jason Tatum, ou seja, não tem muita lógica nisso, porque é uma coisa completamente aleatória. Vai muito se o cara acerta o primeiro arremesso de 3 ou não. Até porque aquele passe dentro do círculo, se tu errar 3, tu pode seguir reto sem acertar nenhum. Então não chega a ser uma competição 100% cheia de regras. E eu acho que eles vão ter que mudar esse esquema, porque assim como eles mudaram o All-Star Game para tornar melhor, o arremesso de 3 pontos sempre foi muito legal. De enterradas, tem ano que é legal, tem ano que não é, mas esse das habilidades talvez eles tenham que mudar. O torneio de 3 pontos, eles colocaram aquela bola... No meio, aquela bola na verde intermediária. Da Mountain Dew. Eu acho que isso representa a NBA atual, que são muitos arremessos com uma distância muito, muito grande para a cesta, mas eu não sei se precisava ter colocado isso. É até ruim para comparar depois comparar os anos, né? Qual jogador foi melhor que qual. Desde que colocaram o hack inteiro só de Moneyball, valendo 2 pontos alguns anos atrás, já impediu a comparação com os jogadores do passado, porque mudou as regras. E agora, então, dá para comparar menos ainda. Mas enfim, isso é tentativas da NBA de tornar os eventos melhores. Quem venceu foi o Buddy Hield. Eu acho que foi um dos finais mais legais até hoje no campeonato de 3 pontos, porque ele chegou no último hack precisando de 7 pontos. E tinha 5 bolas, valendo 2 cada uma. Ele podia fazer até 10, ou seja, ele tinha que acertar 4 de 5. Então ele acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira, aí ele errou a quarta, e na última bola era tudo ou nada.
Era Foi tudo na ou última nada. Se ele bola. errasse, ele perdia. Se ele acertasse, ele ganhava. E aí ele acertou. Então ele derrotou o Devin Booker por 27-26. Afinal, foi o Buddy Hield, o Devin Booker e o Davis Bertans. Foi exatamente. Foi na última. Foi legal, assim. Eu acho que o evento de sábado, ele é muito mais pra molecada, porque eu já me importei mais com arremesso, com desafio de arremesso de 3, o concurso de enterrados e tal, mas ele continua sendo divertido, né? Porque tá todo mundo ali fazendo festa e tal, então é muito legal ver as disputas. E aí o de enterrada, né? Que tivemos algumas polêmicas, né, Vavo? No concurso de enterradas, né? Eu acho. A gente vai falar da final, né? Mas eu acho que a primeira polêmica é que eu acho que o Pat Connaughton tinha que estar na final contra o Aaron Gordon, na real. A primeira enterrada do Derrick Jones não foi das mais legais, mas ele ganhou um 46. E a primeira do Pat Connaughton ele ganhou um 45. E como os dois ganharam 50 na segunda, acabou passando o Derrick Jones. Eu concordo, é um pouco questionável isso. Porque o Pat Connaughton, eu acho que por ele ser um cara mais baixinho, às vezes por ele ser branco, sei lá, talvez gere uma simpatia um pouco maior por causa dele. E isso talvez influencie um pouco na opinião das pessoas. Mas ele realmente não seria injusto se o Pat Connaughton fosse no lugar do Derrick Jones pra final. O Dwight Howard não. O Dwight Howard tava ali só pra celebrar. Enfim, o Dwight Howard foi campeão em 2008, né? Ou 2009. Não, e ele já não é mais metade do atleta que ele era, né? Naquela época, né? E é impressão minha ou foi o Jameer Nelson que jogou a bola pra ele enterrar no Super-Homem? Que nem foi lá em 2008. Cara, eu não prestei atenção nisso, mas eu pode ser. Eu tava distraído. Aí uma hora eu olhei e falei, é o Jameer Nelson ou não é? Porque aquela vez o Jameer Nelson era companheiro do Dwight Howard naquela época, né? E ele era até um All-Star na época de Orlando. Foi por um período. E aí, se não me engano, talvez, corrijam-me se estiver errado, foi o Jameer Nelson que jogou pra ele. Mas aquele ano a enterrada foi mais legal, porque o passe do Jameer Nelson foi meio ruim. Então o Dwight Howard pegou lá em cima e ele meio que jogou a bola pra cesta. Ele nem enterrou, né? Ele meio que só jogou de qualquer jeito pra cesta. E causou um impacto visual mais impressionante. Esse ano o passe foi bom e ele pegou e enterrou meio normal. Mas enfim, valeu pela homenagem de trazer o Dwight Howard de volta. Acho que fica como uma homenagem a essa volta dele, né? Essa temporada que ele vem fazendo pelos Lakers. E aí, falando de final, qual é a tua opinião sobre a final entre o Gordon e o Derrick Jones Jr.? Cara, eu acho que o sistema de... Assim, vamos lá, é só o concurso de enterrada, né? Eu não vou aqui falar que tem que fazer uma revolução no sistema e tal, não sei o quê. Eu só acho que... eu acho que 50 pontos você pode dar de 0 a 10. Eu acho que a galera dá uns 50 muito fácil no começo e aí fica na obrigação de dar uns 50 no final, porque as enterradas vão ficando mais difíceis, né? E aí o que acontece é quando você tem empates seguidos, aí a galera se sentiu na obrigação de... Isso é mais exigente. Exato. E, cara, assim, se a gente for olhar... Cara, o Aaron Gordon teve 4 enterradas de 50 pontos seguidas, né? Sei lá, é a segunda vez que eu acho que ele perde merecendo ganhar, tá ligado? Porque eu acho que a vez que ele perdeu do LaVine, eu também achava que ele tinha sido melhor. Então, aquela vez do Zach LaVine, o que aconteceu? O Zach LaVine enterrou primeiro e aí ganhou 50. Aí o Aaron Gordon foi lá e deu aquela enterrada que ele pegou a bola da mão do mascote que tava girando, passou por baixo da perna e enterrou. Obviamente ele era melhor que a do Zach LaVine, só que o Zach LaVine já tinha ganhado 50, ele não tinha como ganhar mais que 50. Aí eu vi um empate ali, entendeu? Não, então, e aí, cara, na final, assim... Eu também fiquei com a impressão que o Derrick Jones, as enterradas dele foram todas meio que variações da mesma enterrada, sabe? Tipo, não teve... Cara, o Aaron Gordon pulou o tackle fall. Ah, mas ele encostou no tackle fall. Sim, é o tackle fall. Sacou? Tipo, né? Se ele pulasse limpo o tackle fall, putz, o cara tinha que ser estudado. Porque, né, o cara tem 2 metros e 20 e tantos, não é isso, Vavo? 2,26, eu acho. Então, assim, eu não vai ser a maior polêmica do mundo, ninguém vai perder o sono por causa disso, a não ser o próprio Aaron Gordon, coitado. Mas eu acho que ele merecia ter ganho. Só isso, sim. Pra mim, a melhor enterrada da noite, talvez pra finalizar então aqui, pra mim a melhor delas foi uma das que o Derrick Jones deu, que ele pegou a bola tinha 2 caras parados, ele pegou, passou por baixo da perna, mas ele teve que levantar a própria perna pra não bater nas pessoas
e enterrar, e ele enterrou limpíssima, sem encostar em nada, plasticamente foi muito bonita. Pra mim, essa foi a melhor da noite. Aí talvez, se mudasse o critério, não sei, talvez em vez de a soma dos pontos, a melhor enterrada ganhar, mais jurados para os números não ficarem muito empatados, ou votar número quebrado, tipo 9.7, 9.8, porque daí daria na hora dar uma variação um pouco maior, não sei. Talvez mudar um pouco o sistema de votação. Mas na média foi um ano bom. Teve ano que foi muito ruim. Lembra aquele ano que ganhou o Glenn Robinson? Aquele ano foi horrível. Só teve enterrada feia, todo mundo errando tudo. Foi o ano que o Aaron Gordon soltou a bola do drone. Lembra disso? Não teve nada a ver. Lembro. O drone soltou a bola e ele enterrou normal. Tipo uma enterrada que eu faria se eu tivesse 2 metros de altura. Mas enfim. Pelo menos as enterradas foram boas. Eu acho que o saldo foi positivo. Eu acho que... Uma coisa que é real, assim, eu acho que, em geral, os anos que o Lavigne ganhou deram uma certa ressuscitada, né, no concurso de enterrados, que eu acho que tava ficando meio repetitivo, né, e aí trouxe uma certa criatividade de volta pro evento, uma certa importância pro evento de novo, né? Sim. E aí vamos pro domingo, então, né? A primeira coisa, Vavo, você sabe explicar o formato de cabeça, velho? Do Bora. jogo? Então vamos lá, rapidamente. Os 3 primeiros quartos do jogo, nessa nova fórmula do All-Star Game, são tratados, entre aspas, como jogos separados. O vencedor de cada um dos 3 primeiros quartos, a instituição de caridade que o time estava representando ganhava $100 mil, ou seja, tinha $300 mil em jogo nos 3 primeiros quartos. Para o quarto quarto, o placar era retomado, que, se não me engano, estava 133 a 124 para o time Giannis, depois de 3 quartos, e o quarto quarto era disputado com o primeiro time que fizesse 24 pontos a mais do time que estava na frente. Ou seja, dos 133 mais 24, em homenagem ao Kobe Bryant, 157 era a meta. Quem chegasse a 157 pontos ganhava. Fosse o time Giannis marcando 24 pontos, fosse o time LeBron marcando 33 pontos. Que foi Tem uma observação aí. Teve um empate no terceiro quarto, ou seja, os $100 mil da caridade passaram para o último quarto. Então, a premiação total, que tinha acho que mais 300 mil, enfim. O dinheiro... Uma instituição ganhou 400, a outra ganhou 100. Eles podiam, acho que, dividir em 2, né? Já combinar antes, 250 para cada um, enfim, não sei. Talvez eles tenham feito isso. Mas, cara, eu acho que a grande vitória desse jogo foi ter mudado essa regra de fazer o basquete ser um jogo por ponto e não por tempo. Assim como são outros esportes, tipo vôlei, tênis, enfim. O que tornou o jogo absurdamente competitivo no final, como nunca foi um All-Star Game. Muito. Parecia meio que clima de playoff, assim, tipo... Na década de 80, os All-Star Game eram assim, quando tinha uma rivalidade muito grande entre leste e oeste. Aí nos anos 90, 2000, foi tudo por água abaixo, 180 pontos para cada time, e agora voltou a ser um jogo absurdamente competitivo, que realmente estavam os 5 melhores jogadores de cada time ali no final. Tu viu que os jovens foram deixados de lado, né? Eram os titulares, mas o Doncic saiu e entrou o Chris Paul, e no leste saiu o Trae Young e tava o Kyle Lowry. Eram os titulares mais experientes. E aí foi um baita de um jogo. Foi do tipo, Harden marcando ali, ele recebia os caras no post, ele marcou ali umas 3, 4 seguidas, não deixando os caras pontuar, porque qualquer pontinho era precioso, o site da NBA ele não mostra os minutos, né? Como não foi computado os minutos do último quarto, se tu for olhar quanto tempo cada jogador jogou, tá um número muito baixo, porque não tá incluindo esse último quarto, porque não foi cronometrado. Eu acredito que tem um jogador ali que jogou 40 e poucos minutos, se tu for tomar esse quarto inteiro. Aliás, vamos lá, o time LeBron ganhou por 157 a 155, o Kawhi Leonard foi MVP. E aí no podcast do Bill Simmons, que foi gravado domingo à noite após o jogo, eu não sei se foi ele ou se foi Ryan Russillo, que falou assim, putz, se eu fosse um torcedor do Clippers, que não vou a todos os jogos, que peguei algum desses jogos que o Kawhi decide não jogar de última hora, eu ia ficar meio puto de ver ele jogando 30 e poucos minutos no All-Star Game, tá ligado? Jogando sério, tá ligado? Ele jogou mais, cara. O último quarto foi muito demorado, cara. Deve ter durado uns 16, 17 minutos pelo menos. Ele jogou 20 nos 3 primeiros. Aí eu não sei quanto tempo demorou, não lembro agora quanto tempo demorou o último quarto, mas nos 3 primeiros ele jogou 20. Ele deve ter jogado uns 40, cara. Uns 35, 40, fácil. Pois é. Então, realmente deve ser meio frustrante mesmo. E, inclusive, preocupado, né? Porque é um cara que a gente sabe dos problemas, ele tá bem e tal, mas ele vai ter que tomar cuidado com o próprio corpo o resto da carreira, né? E, de qualquer forma, foi legal, quer dizer, foi legal o Anthony Davis acertar pra mim, né?
sou torcedor do Lakers, é legal ver o Anthony Davis sob pressão e ele convertendo os 2 lance livres que deram a vitória pro time do LeBron. Converteu um só, ele errou o primeiro. Verdade. Ele errou o primeiro e acertou o segundo, verdade. Mas acertou o que precisava acertar, que é o que importa. Teve 2 momentos de anticlímax nesse final de semana. O primeiro foi quando o Aaron Gordon recebeu aquele 47 e não ganhou, quando todo mundo achava que ele ia ganhar. E o segundo foi o game winner, né? Porque obrigatoriamente teria um game winner no All-Star Game, acabando o jogo por pontos. E o game winner foi um lance livre, que foi meio anticlímax também. Eu já tinha percebido que o jogo obrigatório ia ter um game winner, e eu já tinha pensado que poderia ser um lance livre. Eu tava assistindo o jogo aqui nesse mesmo lugar que eu tô gravando agora, aqui no lobby do hotel, e tinham alguns caras assistindo comigo. Eu comentei com eles que cara, se for com um lance livre vai ser muito triste, porque tá tão disputado que merece o game winner. Se tivesse sido naquela bola do Harden, que ele deu um crossover no Kyle Lowry e chutou de 3, ali teria acabado o jogo também, se a Grizzlies deu falta de ataque. Acho que teria sido um final mais emocionante. Ou uma hora que o LeBron tentou também uma bola de 3 de muito longe, se tivesse entrado seria apoteótico, mas enfim. Sim, aliás, valeu a pena. Aproveitando que a gente está falando do formato, tem uma pergunta aqui do Pedro Pavan, que é um assinante novo nosso, e ele mandou 2 perguntas, ele mandou essa e ele mandou a pergunta que é a pergunta do Primeira Fila de hoje, mas eu vou fazer a primeira, que ele está falando o que a gente achou do novo sistema, a gente meio que já respondeu, e aí ele falou que pelo visto deu uma cara nova, ficou mais disputado, mas será que não perde a essência de ser algo mais de entretenimento? Eu não sei o que você acha, Vava, mas eu acho que justamente eles transformaram o All-Star, esse formato novo transformou em algo mais de entretenimento do que de disputa esportiva. É óbvio que a disputa esportiva faz parte do jogo, mas eu acho que pro público ficou mais divertido de ver, né? Porque muitas vezes em All-Star Game, no último quarto, você tinha um time 20 pontos na frente, e aí meio que, né, a galera tava só tentando fazer lances plásticos, etc. E esse deu uma cara de jogo de playoff mesmo, né? Pra mim, eu achei isso. Não, tem um jogo, entre aspas, que a galera cita muito. Quem estava presente, que eram poucas pessoas, falam que foi o maior scrimmage, né? O maior duelo entre 2 times já visto, que teria sido um treinamento da seleção de 92, do Dream Team de 92 dos Estados Unidos, que eram 12 jogadores, se não me engano alguém estava machucado, acho que era o Stockton, e tinha o Christian Laettner, que foi meio que deixado de fora. Então ficou 5 contra 5, tinha Michael Jordan, Magic Johnson, acho que era Larry Bird estava machucado. Karl Malone, Charles Barkley, David Robinson, Patrick Ewing, Clyde Drexler, enfim, dizem quem assistiu isso, que eram poucas pessoas no ginásio, que eram os 2 times jogando pra valer, querendo ganhar, que era como se fosse uma aposta entre o Jordan e o Magic. E eu acho que, eu me lembrei disso quando eu tava assistindo o jogo, que eram 10 dos 15, 20 melhores jogadores da NBA jogando pra valer, querendo marcar, querendo ganhar, marcando, reclamando da arbitragem. Teve umas 3 ou 4 vezes que teve que ir pro VAR pra ver o que tinha acontecido, pro Replay Center, enfim. Eu achei totalmente válido, espero que continue, vai continuar assim, espero que continue assim. Eu só quero que eles mudem uma regra. De repente, ali, quando tiver faltando 3 pontos para acabar, ou 4 pontos para acabar, que não tem mais falta com lance livre. Toda falta é lateral. Pro jogo, obrigatoriamente, tem que acabar com um game winner, de field goal, né, não de lance livre. O problema disso é que pode começar a ter umas faltas meio pesadas, dependendo do grau de disputa que tiver, né? Também, maluco indo pra cesta e nego entrando de voadora nos caras, né? Tipo, eu acho que tem que só ver isso. Mas, de fato, se eles conseguirem pensar numa regra em que isso possa ser viável e que ainda assim evitem faltas um pouco mais pesadas, eu acho que seria legal mesmo, né? Enfim, no final das contas, eu acho que o evento como um todo, o fim de semana todo, foi bem legal, né? Foi bem positivo. Acho que foi divertido para quem estava vendo. Imagino que tenha sido divertido para quem estava aí, né, Vavo? Sim, com certeza. Então, acho que é isso. Mas você voltaria, Vavo? Com certeza, mas agora eu quero o ingresso para todos os eventos. Ano que vem. Então fica aí, nossos patrocinadores futuros aí. Vamos fazer isso acontecer. Eu fiquei de olho ali Ano que vem a gente vai os 3. Boa. Eu fiquei de olho nos sites de revenda de ingresso para ver o quanto baixava em cima da hora. Aí no sábado os ingressos estavam sempre em torno de 500, 450. Faltando 20 minutos para começar o jogo, estava 325. Tinha uma pessoa com 8 ingressos que baixou para 325. Mas ainda assim é muito caro, né? Com $1
A taxa de Chicago é um absurdo, tipo, aqui é 13% na compra. Então tu paga em dólar, mais 13%, mais 6% do cartão, mais não sei o quê. É quase 2 pau. Tem que multiplicar por 5 em vez de... E dá mais que 5 a multiplicação. Aí não, sem condições. Não. Não vale. Ano que vem vamos os 3 cobrirem loco. Já anunciaram onde vai ser? Não, né? Não sei, mas tomara que seja, sei lá, no Havaí, sei lá. Tipo, tomara que seja num lugar desses. Que a gente não congele a perna, não congele o saco. Eu achei que tu ia dizer, tomara que seja Miami, pra facilitar a ida, não pra dificultar. É que assim, se a gente tiver patrocinador pra bancar, pode ser em qualquer cidade dos Estados Unidos que a gente vai, entendeu? Deixa eu falar pra vocês aí... Indiana. Oi? Indiana. Puta, Indiana. Indiana deve ser uma cidade... Eu gostaria de conhecer basicamente porque tem o autódromo de Indianápolis, né? Que deve ser um lugar legal de conhecer. Se eu não me engano, o Hall da Fama da NBA fica em Indiana, não fica? Boa pergunta, não sei. Cara, eu sei que o de futebol americano fica em Canton, que é em Ohio. Talvez o Hall da Fama... da NBA fique em Indiana, eu vou verificar isso depois. Agora, tipo, eu vou parar e fazer... Olha só. Diga. 2022, Cleveland. Cleveland, velho. Cleveland, não tem nada em 2023, Salt Lake City. Bom, a gente pode visitar o Telias em Cleveland, aqui, que é perto, viu Marcel? Cleveland Rocks. Eu sempre lembro do Drew Carey. Assim, não é colado onde o Telias mora, mas a gente pode visitar ele depois. Esse amigo nosso, o Telias, que é ouvinte do coisa, ele mora em Richmond. E pelo menos quando ele mudou, ele foi para Richmond, não é isso, Marcel? Isso. E aí, quem já viu o filme Coach Carter com Samuel Jackson, ele treina uma escola que é Richmond High School. E aí, o grito de guerra da coisa é ele fala, Rich what? E aí os jogadores falam, Richmond! E toda vez que eu ouvi o Telias falando Richmond, eu cantava comigo na cabeça, Rich what? Richmond. Enfim, é só uma informação inútil aqui que a gente dá de graça para vocês. Aliás, a gente falou em Indiana, a pergunta do Primeira Fila, que também é do Pedro Pavan, tem justamente a ver com o Indiana Pacers. Ele pergunta, que é a seguinte, com a volta do Oladipo, que voltou recentemente de lesão, né? Vocês acham que ele volta a ser um All-Star e o Pacers vai ser um perigo nos playoffs igual ano passado, ou que ainda não, tem que esperar um pouco mais? Vavo, o que você acha? O que você tá vendo? Não sei se você já conseguiu ver um jogo do Indiana depois que o Oladipo voltou, mas o que você espera do Oladipo daqui pra frente? Não cheguei a assistir, não. Cara, eu acho que o cenário é muito positivo, porque nessa ausência dele, eu acho que vários outros jogadores conseguiram crescer, ganhar confiança. O próprio Sabonis, que na ausência do Oladipo se tornou o principal jogador do time, tanto que ele esteve jogando o jogo principal de domingo do All-Star Game. Malcolm Brogdon, que chegou para essa temporada também, talvez com mais confiança, porque lá no Milwaukee Bucks ele acabava sendo às vezes a quarta, quinta opção do time, e aí no Indiana ele já teve um papel muito maior, inclusive ele liderava a NBA em assistências durante as primeiras semanas da temporada. Talvez a gente pudesse esperar um pouco mais do Miles Turner, que cada ano a gente acha que ele vai dar aquele passinho a mais, mas talvez ele não vai dar, mas enfim, eu acho que principalmente com a volta do Oladipo, tendo um time montado em torno de Malcolm Brogdon, Oladipo, Sabonis e o Miles Turner também, mais o TJ Warren, que vem jogando bem também nessa... Ele estava meio desacreditado no Phoenix, foi para Indiana, tá pelo menos sendo um bom pontuador, que é o que a gente espera dele. Eu acho que é um time que tá bem forte aí para talvez, como o Indiana deve, talvez não tenha mando de quadra, provavelmente, talvez seja um dos times de quinto ao oitavo que mais vai incomodar. Eu acho que é o time que menos vão querer enfrentar dos times que estão dos quatro sem mando de quadra. Como todo ano. Como todo ano, quase, né? Nos últimos anos aí. Exatamente. Esse ano o Philadelphia também tá ali, né? Então eu não sei se o Philadelphia vai conseguir subir para os quatro principais, porque o Miami parece que já botou o pezinho lá e não vai sair. Talvez Indiana e Philadelphia sejam os times que os quatro primeiros vão querer evitar. Mas o cenário agora a curto prazo é promissor. Eu acredito que ele supere essa lesão, não acho que vai ser uma coisa que ele vai carregar e voltar jogando no nível pior do que ele estava. Então, boas notícias para Indiana. Eu acho que tem um período, como sempre que um atleta para tanto tempo, existe um período de readaptação.
né? Ele não volta jogando imediatamente no mesmo nível que ele estava jogando quando ele se lesionou. Isso é claro com o Oladipo, né? O Oladipo ficou 1 ano e 6 dias, entre um jogo e outro, teve 1 ano e 6 dias de diferença. 1 ano é muito tempo parado. Ele voltou, ele está com médias bem abaixo das médias dos últimos 2 anos dele, ele está com média de 11 pontos, 11,1 pontos, se eu não me engano são 2 rebotes e 3 assistências até agora, que é bem abaixo do que ele vem apresentando, que ele vinha apresentando no Pacers antes da lesão, né? Mas isso é absolutamente natural, não significa que ele vai ser esse jogador o resto da carreira, não. Eu acho que tem um período de readaptação. O time para o qual ele voltou é diferente do time que ele deixou, quer dizer, hoje você tem o Malcolm Brogdon, o TJ Warren, que eram jogadores que não estavam no Indiana do ano passado. Hoje o Domantas Sabonis tem um papel muito mais importante do que ele tinha quando o Oladipo se machucou, apesar deles jogarem juntos basicamente a carreira toda, né? O Sabonis foi draftado pelo Orlando, foi com ele junto para o Oklahoma, e depois foi junto com ele pro Pacers. Mas, obviamente, o Sabonis hoje é um outro jogador, muito mais importante. Então, assim, tem um período de adaptação. Dito isso, quando em um mercado onde você não teve troca de grandes jogadores, né? Você tem um retorno de um jogador do calibre do Oladipo, talvez seja uma das principais, entre aspas, aquisições desse período de trocas, né? Porque é um jogador que a gente sabe da capacidade e que com o tempo a tendência é que cada vez mais ele solte o jogo e volte a ser o atleta que ele estava sendo até se machucar. Então, assim, de fato, o prognóstico pro Pacers é positivo. De novo, não acho que o Pacers é um time que tenha... Eu acho que é um time que pode sim bater um dos 3 times abaixo do Milwaukee nos playoffs, quer dizer, seja Boston, seja Toronto, seja Miami, embora não seja o favorito contra esses times, mas eu acho que é um time que tem um material humano para tanto. E aí, só dando uma pincelada no Philadelphia que o Vavo tocou, realmente é uma temporada muito estranha do Philadelphia, né? Quer dizer, era um time que muita gente, antes da temporada, todo mundo falava, qual é a sua final? Muita gente falou Clippers e Sixers, né? E o Philadelphia, se eu não me engano, acho que tá em 6º agora, né? Quer dizer, tá em 6º ou 5º, e na verdade tá muito mais perto de ficar em 6º do que de ficar em 3º, que seria uma posição bacana. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai tratar talvez na própria semana que vem, mas quer dizer, o Toronto, o Boston e Miami estão se cada vez mais se enraizando ali na disputa pela 2ª posição no leste, né? E o que vai ser muito importante, porque quem ficar em 3º e 4º possivelmente vai pegar Philadelphia e Indiana, ou Indiana e Philadelphia nessa ordem. Já quem ficar em 1º e 2º vai pegar o Magic, o Brooklyn, enfim, vai pegar times notoriamente mais fracos. E é isso, você pega um Philadelphia no primeiro round de playoff, os caras acertam o time milagrosamente e aí é um time que tem talento, a gente sabe que o Philadelphia tem, então é óbvio que ninguém quer pegar o Philadelphia e também o Indiana nos playoffs, mas acho que isso a gente fala mais a partir da semana que vem, né? O Philadelphia, só para corrigir, o Philadelphia tá em 5º nesse momento, Exato. O Indiana tá em 6º. Exato, é isso. Então é isso. Vamos para o jogo da semana? Vamos? Quer começar, Vavo? Acho que você já falou, Bora, né? Acho que você já deu spoiler semana passada, né? Então, porque saindo aqui de Chicago, amanhã não, hoje terça eu tenho voo para São Francisco, porque a minha volta pro Brasil é por São Francisco, e aí eu vi que dava para ficar quantos dias eu quisesse em São Francisco, que o preço era o mesmo, e aí eu vou ficar até quinta-feira, porque o primeiro jogo depois do All-Star Game é Warriors e Rockets em São Francisco. Isso foi uma coincidência, não foi de propósito. Quando eu fui no calendário ver se tinha algum jogo do Warriors, era justamente contra o Rockets. Então o meu jogo da semana é quinta-feira, dia 20, Houston Rockets e Golden State Warriors em São Francisco, 10h30. Agora eu tô em dúvida aqui se eu tô nos Estados Unidos, o horário que tá aqui é o Eastern Time, ou seja, então é 00:30. 00:30 de quinta para sexta, Rockets e Warriors. Então, essa semana é uma meia semana, né? Os jogos, eles são retomados apenas na quinta-feira, né? Os jogos pararam na quarta-feira passada. É um break de exatamente uma semana, né? Então, da mesma forma que semana passada foi até quarta, essa semana começa na quinta. Tem vários jogos legais. Eu tinha separado alguns aqui que eu vou citar por cima. Tem Denver e Oklahoma, que eu acho que é um jogo que tem...
implicações para os playoffs no Oeste muito importantes. O Oklahoma está em sexto, o Denver está disputando a segunda posição, enfim, então é um jogo importante. Tem um jogo que tudo indica que pode ser um confronto do primeiro round dos playoffs, que é Memphis e Los Angeles Lakers. Óbvio que o Pelicans e o Portland estão na perseguição. Até acho que o Pelicans tem mais elenco para brigar, mas está com uma distância um pouco grande. Então eu acho que o Memphis deve se consolidar aí nessa 8ª posição. Mas o meu jogo da semana é, como não poderia deixar de ser, Boston Celtics contra Los Angeles Lakers, porque é Boston e Lakers, é assim que funciona. Não preciso explicar muito, entendeu? Eu esqueci de citar que o meu jogo é o jogo da vingança. Por quê? Porque a primeira vez que eu fui num jogo do Rockets em 2013, em Houston, o Rockets perdeu de 30 pontos pro Warriors. Então agora eu estou indo no ginásio do Warriors, que eu quero ver o Rockets ganhar. É o jogo da vingança. Eu preciso virar essa página na minha vida. Foi muito traumatizante aquela vez. É justo. E antes da gente acabar o programa aqui, queria mandar um abração pro nosso querido amigo 2%, que mitou aí também, assim como ele não está em Chicago, só que ele conseguiu aí um oizinho do ídolo dele, né, o Chris Paul, o CP3, porque ele postou a coleção de camisas dele, e aí desde os Clippers até o próprio CP3 repostou o vídeo que ele fez, e isso eu acho muito foda, quando o ídolo, né, reconhece o cara. Então, um abração aí pro 2%. E espero que ele consiga encontrar. A história toda é mais legal, né? O 2% ele tem camisetas do Chris Paul de antes do Chris Paul na NBA. Acho que tem do high school também, né? Da época de college. Sim. Ele tem uma coleção absurda. Ele postou essa coleção. Aí o perfil do Oklahoma City Thunder... Overtime. Enfim, chegou... A galera foi dando RT. Chegou no perfil do OKC, né? E aí o OKC... retweetou o tweet dele falando: tá na hora de aumentar essa coleção, me fala o seu tamanho, falando que ia mandar uma camiseta do Chris Paul pra ele. E aí o Chris Paul respondeu, enfim, tipo, a história toda é muito legal, né? Tipo, a ESPN fez matéria, foi bem legal o que aconteceu, realmente muito legal. Um abração pro 2% aí, meu, que já veio aqui no Big Shot Pod, e talvez seja a hora da gente chamar ele de novo pra contar essa história direito, né? Exatamente, boa. Acho que tá uma boa aí quando o Vavo voltar, provavelmente depois do carnaval. Mas assim a gente fica com mais um programa, esse programa em 2 costas aqui, né, em 2 países, mesmo continente, 2 países. Que momento? 60. Número 60 lá, chegamos, olha quantas marcas chegamos hoje. Então, Vavo, você está liberto, vá lá pegar seu voo para São Francisco. Vou cobrar aqui ao vivo, não esqueça dos meus Butterfingers, por favor. Já comprei. Ah lá, aqui ó, mão. É isso aí. Eu só não entendi esse plural aí que tu falou. Porque você comprou um só, uma barra. Uma barra. Tá ótimo, uma barra vale. É que normalmente se você comprar no aeroporto, eles vêm em mini barrinha, sabe? Ah, entendi. Não. Eu imaginei que você ia comprar no aeroporto pra não ficar carregando. Não, comprei numa Walgreens. Ah, muito obrigado. Isso aí, amigos. Um chocolatinho aí delicioso. E a gente volta semana que vem com o programa 61. Então aqui, MM, Vavo, Gui. Vocês querem falar suas arrobas aí ou o pessoal já sabe? Acho que já sabe, né? Gui _ Pinheiro em tudo. @Vavo, @VavoFresno, @BMIsidoro, @BigShotPod se quiser falar com a gente. Comenta aí. Não esqueçam de ajudar a gente com o All Stars, que tá rolando. E a gente se volta aí semana que vem. A gente é editado pelo Guilherme Dornelles, o Guido, produzido pela Ampere. E aí, 61, semana que vem. Beijos. Beijos. Ampere.